A expressão à deriva tem origem na navegação. Dizem que uma embarcação à deriva quando ela perde a sua rota, ou seja, quando fica à mercê dos ventos e das marés, sem saber direito para onde está indo, sabe? Sem destino. De maneira geral e cotidiana, essa expressão é usada para descrever situações em que não se tem um rumo certo, que está ao sabor dos acontecimentos, sem qualquer perspectiva de destino ou direção definida. E se tratando de pessoas e seus comportamentos, seriam aquelas que vivem conforme pregou o filósofo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o que essa expressão tem a ver com envelhecimento? Então fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender afinal em que porto essas histórias se encontram. Fala galera prateada, Gustavo aqui. E vamos para mais um episódio aqui do seu, do meu, do nosso canal Os Prateados. Um espaço para a gente construir junto um novo envelhecer. Um lugar para quem quer envelhecer bem e não vai ficar a ver navios no porto da vida. Isso foi bom, né? Me diz aí, se você tivesse uma viagem de navio, de repente você soubesse que estavam à deriva, o que você sentiria? Independente do que você respondeu aí, eu já te adianto o seguinte. Estando à deriva, seriam inúmeros os desfechos do seu cruzeiro. E eles iriam desde um final feliz, quanto a um final trágico. Poderia ser uma praia deserta, ou mesmo um naufrágio, sabe? Mas, se você tivesse a oportunidade de assumir o controle e conseguisse com algum suporte, sabe? Corrigir a rota da embarcação e seguir até o porto seguro mais próximo. Como é que você se sentiria? Ufa, né? Você já viveu alguma situação que se sentiu assim, à deriva? Eu tenho certeza que você já passou por isso. Aposto que você já se sentiu sem rumo, sem saber para onde ir diante de algumas situações na sua vida. Mas aqui para nós, voltando para a nossa proposta aqui de falar sobre envelhecimento. Diante da forma como a gente vem ganhando idade, eu posso te afirmar que a grande maioria de nós está literalmente à deriva no mar do envelhecimento. E o principal sintoma dessa história pode ser visto na quantidade de pessoas idosas com elevados graus de dependência com quem temos convivido. Tenho falado aqui disso no canal, né? Confere aí nos episódios anteriores. Na origem disso, dos motivos pelos quais ainda estamos, por assim dizer, envelhecendo mal, está o que eu chamo de ciclo do despreparo. E esse ciclo, que geralmente põe a gente à deriva, ele é bem assim. Frente àquilo que eu não conheço, a primeira emoção que surge é o medo. O medo, por sua vez, vai me levar a lutar ou fugir. Nesse caso, com o imaginário que eu carrego, geralmente da velhice, que nós carregamos, como não se trata de algo concreto, com que eu possa realmente lutar, a fuga acaba sendo a melhor opção e se manifesta através da esquiva, da negação, da evitação. Evitando, obviamente, eu acabo não aceitando. Se eu não busco a aceitação, como é que eu vou me preparar? E claro, à medida que eu não me preparo, eu não me planejo. Sem planejamento, o que acontece? Eu prossigo na ignorância. E o desconhecimento me mantém à deriva. E aqui você já entendeu qual é a emoção que vai deflagrar esse ciclo todo, né? Trabalhando com envelhecimento e acompanhando pessoas idosas ao longo dos últimos 18 anos, é notório quanto o medo de envelhecer, e na maioria dos casos trata-se de um medo velado, inconsciente, fez com que elas não se preparassem, ou melhor, nem pensassem sobre a própria velhice. O medo fez com que fugissem. O medo fez com que fingissem que não estava acontecendo, que não estavam envelhecendo. E aí, quando o tempo passou e se perceberam onde estavam, já não se reconheciam mais. Pois é, eu sei que você também tem medo da velhice. Tem medo de envelhecer. Quer ver só? Segue o fio então. 8 comportamentos de pessoas que temem o próprio envelhecimento. 1. Negam ou evitam falar sobre a própria idade. Pessoas que têm medo do envelhecimento podem evitar falar sobre a sua idade ou até mesmo mentir sobre ela. 2.
Obsessão pela aparência. A preocupação excessiva com a aparência física é comum em pessoas que temem envelhecimento. Focam excessivamente nas rugas, na perda de cabelo, nas manchas na pele e em outros sinais visíveis de envelhecimento. 3. Buscam incessantemente pela juventude. Elas estão constantemente em busca de produtos, dietas, práticas que prometem reverter o efeito do envelhecimento. Experimentam diferentes métodos e tratamentos, mesmo que não sejam comprovados cientificamente. Buscam a juventude a qualquer custo e recorrem a procedimentos estéticos invasivos, cirurgias plásticas ou outros tratamentos para tentar parecer mais jovens, mesmo que isso implique em riscos à saúde. 4. Comparação com pessoas mais jovens. Aqueles que temem envelhecimento podem se comparar constantemente com pessoas mais jovens e sentir-se inadequados ou mesmo menos valiosos à medida que envelhecem. Podem se sentir pressionados a acompanhar o ritmo dos mais jovens em termos de aparência, desempenho físico ou até mesmo conquistas. 5. Isolamento social. Algumas pessoas com medo de envelhecer podem se afastar de grupos de idade semelhante ou, uma ponta oposta, evitar atividades sociais que as exponham a pessoas mais jovens, porque elas podem se sentir desconfortáveis ou inadequadas em situações em que se percebam como as mais velhas do grupo. 6. Ansiedade em relação ao futuro. São pessoas que podem constantemente se preocupar com o que o envelhecimento trará em termos de saúde, relacionamento, finanças ou independência. Estou falando de uma preocupação excessiva. Falando disso, sétimo ponto. Preocupação excessiva com a morte. As pessoas que temem envelhecer podem ficar obcecadas com a ideia da sua própria mortalidade, pensando constantemente sobre o fim da vida. E por fim, o 8º ponto é que elas acabam se sentindo incapazes. Pessoas que temem envelhecimento podem acreditar que não são mais capazes de aprender coisas novas, de desenvolver habilidades ou assumir desafios devido à sua idade. Ou seja, a idade acaba sendo um limitador. Mas calma. Como diria o ditado, vamos devagar com andor que o santo é de barro. Se você se identificou com algum ou alguns desses comportamentos, não se preocupa não. Tudo bem ter medo. Eu também tenho. E é como dizem os yogis, tá tudo bem. Porque é como falamos há pouco. Temos medo daquilo que não conhecemos. Então a questão que se coloca aqui não é se você tem ou não medo de envelhecer ou de chegar à velhice. Porque esse medo, em maior ou menor grau, todos nós temos. Mas sim como você quer chegar e vai lidar com esse seu medo. Como é que você vai lidar com o medo que já está aí? É isso que vai fazer toda a diferença. É fato. Todos nós queremos ter uma boa vida e viver muito. Isso implica necessariamente em ter uma velhice ativa e poder ir para onde você bem entender, sem ninguém dizer o que podemos ou não fazer, aproveitar o tempo, não depender de filho ou de cuidador. Mas como você acha que isso vai acontecer? É só desejar profundamente, visualizar que vai dar tudo certo? O que você faz hoje para isso acontecer? Para que esse desejo se torne realidade? Porque que para nós, ficar só no desejo não é garantia de realização. Mas é o seguinte, se você chegou até aqui, meus parabéns, porque o primeiro passo para quebrar o ciclo do despreparo é o conhecimento, ou melhor dizendo, o reconhecimento. Reconhecer que você está à deriva, reconhecer que o seu medo existe, que ele é real e que precisa da sua atenção. Por isso, vamos combinar assim, no próximo episódio a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto e dissecar o que é o medo de envelhecer. E a partir daí, a gente vai traçar algumas estratégias para que você possa conviver melhor com ele, enfrentá-lo. E aí, você topa? Então, aproveita para comentar aqui se você conseguiu identificar algum comportamento que demonstra seu medo de envelhecer ou de chegar à velhice. É só escrever sim, para eu saber se isso está fazendo algum sentido para você. E claro, se você percebeu outras coisas que não foram citadas aqui na nossa lista, comenta também. Assim a gente ajuda mais pessoas a se conhecerem um pouco mais.
E para a gente alcançar mais prateados e construir um novo envelhecer, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreve e, claro, ativa as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Abraçaço!